Graças e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é a nossa segunda aula. Espero que tenha gostado da primeira, que tenha sido enriquecedor para você. Hoje estaremos falando aí dos dias da criação, terminando o capítulo 1, e espero que você possa aprender bastante hoje também com a nossa aula, que seja enriquecedor para a sua vida. Tá bom? Vamos estar dando início à nossa aula, então. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos começar. Dias da criação. Primeiro dia. Deus disse: haja luz, separação entre a luz e as trevas. Na apostila eu coloquei dia e noite, só que eu vou editar isso aí, tirar, para não confundir algumas pessoas. Porque esse haja luz, e se eu deixar o dia aqui, vai poder confundir pelo seguinte, vai pensar que é o Sol. Só que o Sol, ele só foi criado, o Sol e a Lua, né? Eles só foram criados no quarto dia. E a gente está aqui falando do primeiro dia. Então, se essa luz não é o Sol, que luz é essa? Vamos lá, eu vou dar alguns versículos que talvez vai esclarecer para vocês e a gente vai tratar disso daqui para frente. Vamos lá. Salmo 104, versículo 2 diz o seguinte: coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Coberto de luz. Quem está coberto de luz? Tiago diz, em Tiago 1,17, que Deus é o Pai das luzes. Então, alguns aí já vão ter pego. Essa luz, queridos, é a glória de Deus. Essa luz não é a luz solar. Essa luz é a glória de Deus. Quando ele diz haja luz, ele quer dizer que a minha luz comece a criar, que o meu poder, a minha glória comece a criar. Essa luz é a glória de Deus. E de onde você tira isso, Edson? Só desse salmo? Não. A gente pode dar um pulinho lá em Apocalipse, quando diz sobre a Nova Jerusalém. Aquela que esperamos, né? Diz o seguinte, em Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cordeiro Jesus, né? Apocalipse 22, 5 diz o seguinte: já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Fantástico. Fantástico demais. Eu acredito que ficou bem claro, né? Essa luz, que ela não é a luz solar, e é a mesma luz que um dia estaremos na Nova Jerusalém com Deus, e a glória dele iluminará toda a cidade. Ok, queridos? É fantástico. São coisas de detalhes que a gente não pega, às vezes, só lendo. Então, a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo. Espero que tenha sido revelador para você. Ok? E agora a gente vai falar do segundo dia. Haja firmamento. Firmamento é o céu físico, o céu que nós podemos ver, tá? Deus fez separação entre as águas que estavam abaixo e sobre a expansão do firmamento. Eu vou estar mostrando uma ilustração para vocês. Uma é aquela antiga da última aula, que como Moisés via, ok, o mundo, e a outra é uma forma hebraica antiga também. Então eu espero que vocês gostem aí, que seja esclarecedor também. Olha, essa aí é a forma como vocês conheceram na última aula, a forma como Moisés conhecia. E como eu falei com vocês aqui no versículo, diz: haja firmamento, que é o céu físico, e Deus fez separação entre as águas que estavam abaixo e sobre a expansão. Esse é o detalhe, né? O firmamento é o céu físico, né? A expansão dos céus é o céu físico, e Deus fez separação das águas que estavam abaixo e acima desse céu. Mas hoje, na aula de hoje ainda, você vai entender
por que tinha água acima do céu. E na figura você vai ver que tem uma deusa aqui, né, no conhecimento egípcio, com estrelas no seu corpo, que é representando o céu, e tanto no canto direito quanto no esquerdo, há uma aglutinação, umas bolinhas, representando as águas acima dos céus e os deuses navegando sobre essas águas. Percebem? Então, isso aqui está ilustrando as águas acima do firmamento, as águas acima do céu. Na forma hebraica antiga, a próxima figura, fica bem mais claro também, porque é um desenho mais contemporâneo, mais fácil de entender, né? Vocês vão ver que tipo um muro, né? Como se esse muro, no caso, fosse o céu limite. Você vê as estrelas, aí escrito firmamento do céu logo no centro, Sol e Lua, em pontas diferentes, as estrelas, e você vê as águas acima do firmamento. A primeira imagem aí de cima de tudo, e nas laterais com portas. Vê se você lembra de alguma música aí. Abre as comportas do céu e faz chover. Então, baseado nisso aqui. Ok, queridos? Aí, no caso, tem as águas abaixo do firmamento, que é as águas normais que já existiam, né? Que a gente viu que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e essas águas dão nos oceanos e vão para o abismo aqui, de acordo com a figura. Chegamos no terceiro dia. O terceiro dia da criação, Deus faz separação entre as águas e a porção seca. Prestou atenção no versículo? Deus faz separação entre as águas, plural, e porção seca, singular. Uma porção. E vou estar mostrando para vocês na imagem o seguinte: a Pangeia, esse versículo ele fala exatamente da Pangeia. A Pangeia, o que era a Pangeia em geografia? A Pangeia é uma grande ilha, resumidamente. Por quê? Cercada de água por todos os lados, com uma única porção de terra. Se você pegar todos os continentes que temos hoje, eles se encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça. Então, eles já foram assim. E aí depois houve a deriva continental, como é tratado em geografia. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, se você observar na imagem, por exemplo, o Brasil, que está em amarelo aí no canto esquerdo, ele faz como um encaixe de quebra-cabeça na África, na costa oeste da África, como se fosse um encaixe de quebra-cabeça. E o noroeste da África faz contato com os Estados Unidos e Canadá. E aí já emenda com o Oriente Médio, que emenda com a Rússia. Tudo junto. Era uma única terra. E isso explica muito bem a questão do dilúvio. Porque o que os ateus mais atacam é a questão de que como os animais atravessaram o oceano e foram lá para a Arca de Noé. Né? Já vi muitas coisas assim, e de forma até ridicularizando, na verdade. E é triste a gente ver, né? Pessoas que não estudam a fundo e ridicularizam a nossa fé, ridicularizam aquilo que a gente acredita. Só que a gente usa a própria ciência para explicar. É simples, né? Então, foi assim que aconteceu, queridos. Os animais chegaram até a arca porque era uma única expansão de terra. Então, isso permitiu eles chegarem à arca. Ok? Enfim, chegamos no quarto dia. Agora sim, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Mas há uma observação no versículo que diz assim: que seja eles para sinais, tempos determinados, dias e anos. Os tempos determinados, dias e anos, nós temos, por exemplo, o relógio do sol, né? Que de acordo com os graus refletido da sombra, no caso, você consegue observar a hora, de forma geral, vamos falar assim, né? Mas eu quero me atentar aqui esse para sinais. Eu sublinhei e coloquei em negrito. Seja eles para sinais.
Se vocês observarem, logo abaixo, tem um asterisco escrito Zaratustra, é quase um trava-língua, né? Que também pode ser chamado de Zoroastro. Quem era esse sujeito? Vocês vão ver bem à frente que o povo de Israel, ele foi exilado na Babilônia, e logo com a decadência, com o enfraquecimento da Babilônia, veio a Pérsia e assumiu o poder. A Pérsia tinha um modelo diferente de governo. Ela te dava uma falsa liberdade de você viver sua vida, cultuar quem você quisesse, seus deuses, né? Ter sua religião em si, ter sua vida social, em família. Só que você sabia que eles eram o seu dono e você pagava tributos a eles. Basicamente era isso. Ele te dava uma falsa liberdade. Então, o povo de Israel foi autorizado a voltar para Jerusalém. Só que nem todos voltaram. Alguns já tinham feito sua vida ali na Pérsia, né, judeus, e resolveram ficar por lá. E com a liberdade de religião, propagou-se alguns ensinamentos, né, judeus, e esse sujeito Zaratustra provavelmente aprendeu, mesmo que não seja do mesmo período, mas que seja uma educação oral, ele aprendeu sobre o Deus dos judeus. E ele foi um dos primeiros a fundar uma religião monoteísta e falar de inferno, bem e mal, e falar também de um Messias que viria para o povo de Israel. Então, provavelmente, nesse período que o povo judeu ficou na Pérsia, foi quando foi pregado sobre isso, né? E ele aprendeu sobre isso. E ele se tornou um profeta persa, ok? Ele criou a religião, e uma religião que na época cresceu muito. E essa questão dele falar sobre o Messias que viria para o povo de Israel entra para sinais. Por quê? Ele é Zoroastro porque ele foi um dos primeiros a criar a astronomia e a astrologia. O povo persa foi um dos primeiros a estudar sobre os astros. A astrologia aqui, eu não estou falando nada esotérico. A astronomia e a astrologia era uma ciência só na época, ok? Era o estudo realmente dos astros, né? As estrelas, o sol e tudo mais. Então, eles sabiam que havia uma promessa sobre o Messias. E eles estavam estudando uma estrela que se comportou de forma diferente quando o Messias nasceu. Então, aqueles reis magos, corrigindo, os 3 magos, ou melhor, corrigindo, não eram 3, não eram reis. A Bíblia não diz que eram reis, se deduz reis pelos presentes caros que eles deram a Jesus, e não eram 3, a Bíblia também não fala a quantidade. Provavelmente eram caravanas, ok? Então, os magos do Oriente, agora sim a forma correta, esse Oriente provavelmente era a Pérsia. Então, provavelmente, eles vieram da Pérsia, adoraram a Jesus e deram esse presente. Foram guiados pela estrela, uma estrela que brilhou de forma diferente no céu, e como eles tinham essa profecia, eles associaram uma coisa a outra e falaram, agora nasceu o Messias, e vieram à procura de Jesus. Interessante, né? Um pouquinho diferente conhecer isso aí. Bom, no 5º dia, Deus cria os animais aquáticos e os que voam. No 6º dia, os seres viventes, gados, bestas, aí eu expliquei o que eram bestas aqui. Eram animais selvagens, tá? E os répteis. Aí chega um momento importante da criação. Porque você viu até aqui que Deus criou todas as coisas primeiro, deixou o mundo
feitinho, prontinho, só que agora precisava fazer a sua maior criação, o homem. Aí em Gênesis 1, 26, diz assim, façamos. E aí eu botei entre parênteses aqui, a trindade, está no plural, façamos. Porque você aprendeu na primeira aula que na criação estava Deus Pai, o princípio, Jesus, e o Espírito Santo que parava sobre as águas. Estavam os três na criação. Ok? Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem aqui, apesar de Adão ter sido o primeiro homem, eu já quero explicar para vocês que é a humanidade, ok? E agora tem um detalhe, imagem e semelhança. Eu já vi pregadores falarem que pregarem coisas erradas a respeito disso, né? Eu vou estar falando aqui sobre isso e é perigoso, tá, gente? Você atribuir coisas na Bíblia que não são. Então é importante o estudo, isso que a gente está fazendo é importante, estudar a fundo, estudar profundamente, ok? Imagem e semelhança, no hebraico, não há distinção entre essas duas palavras. Elas são sinônimas. É uma ênfase para dizer que somos representantes de Deus. Quando diz, façamos a nossa imagem conforme, esse conforme é para mostrar um sinônimo, para dar uma ênfase, né, à questão da semelhança. O conforme é para dar uma ênfase. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A mesma coisa. Semelhança e imagem são sinônimas. Ok? Conforme é para dar ênfase. Então, isso desmistifica quem quer colocar significados separados entre elas. Exemplos: imagem, ser feição, característica física, e semelhança, caráter. Isso é falso. Ok, queridos? Tá? Se vocês escutarem isso de alguém, provavelmente essa pessoa só está repassando alguma coisa que escutou e não estudou. Isso é falso. Ok? Gênesis 1, 27 diz que, assim, macho e fêmea os criou o homem. Por isso que eu falei da questão da humanidade aqui em cima, tá? Macho e fêmea os criou. Ou seja, já criou a mulher. Ok? Isso é a teoria da primeira criação. Lembra que a gente falou sobre teoria, que são correntes de pensamento? Então, são correntes de pensamento, mas existem várias. Isso eu vou explicar para vocês na Bíblia, mas entendam que é falso, tá? Vocês vão escutar sobre isso muitas vezes e tem até crentes que se perguntam sobre isso. Essa fêmea aqui, o macho já era Adão, e a fêmea existe na cultura tanto babilônica quanto na cultura judaica, mas uma lenda de que a primeira mulher de Adão foi Lilith. E Lilith, ela, resumidamente, ela não aceitava ser submissa na hora da relação, não aceitava estar por baixo do homem. Então, ela se rebelou, encontrou com aquele que também estava no jardim, que nós já falamos que é o inimigo, tá? E eles casaram e tiveram filhos demônios. Essa é a lenda, que Adão, a primeira mulher de Adão foi Lilith, não foi Eva. Só que é uma teoria, tá, gente? Se você procurar na Bíblia, tem alguns que falam, Lilith nem está na Bíblia. Só que as Bíblias antigas, aquelas que eu falo para você ter a versão antiga, você vai encontrar em Isaías 34:14, falando de Lilith, da Almeida Revista. O nome tem sido substituído ali. Existia o nome Lilith em Isaías 34:14, e esse nome Lilith foi substituído por animal noturno, coruja, fantasma e outros, em outras traduções. Como eu disse, é um demônio feminino na mitologia babilônica. Mitologia, lenda, é a mesma coisa aqui na questão de não ser
Verdade, ok? Então, essa é a teoria da primeira criação, que a primeira mulher de Adão foi Lilith, ok? Vamos na sequência. Gênesis 1:29. Domínio sobre os animais e todo o vegetal, que da semente seja seu alimento. Está falando do homem aqui, ó, que o homem domine sobre os animais e todo vegetal que dá semente seja alimento do homem. Versículo seguinte diz o seguinte, Gênesis 1:30. A todos os animais da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde que dê semente, mesmo do versículo anterior, e as árvores que dão frutos, lhes seja para alimento. Vocês prestaram atenção? Versículo 29 fala do homem, que domine sobre os animais e todo vegetal que dá semente seja seu alimento. Versículo 30 fala dos animais. Todos os animais da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde que dê semente e as árvores que dão frutos, lhes seja para mantimento. Resumidamente, gente, todos os animais eram herbívoros e também o homem. Isso aí muita gente não sabe também. Aí vocês vão me falar da onde que eu tirei isso, né? Só desse versículo solto assim, sem mais, sem menos. Só que Deus, quando cria o planeta, o mundo, coloca lá o jardim, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, coloca os animais, o homem. Depois que o homem cai, tudo isso muda, ok? Os animais, alguns se tornam carnívoros, né? Acontecem uma série de coisas. E Deus quer restaurar isso. Deus não desistiu do seu primeiro plano. E aí a gente vai ver em Isaías 11, versículos 6 e 7, tem Isaías 65:25 também, que eu coloquei na apostila, mas depois aqui eu coloquei o 11, 6 e 7 que explica melhor. É o seguinte: será restaurado o projeto inicial de Deus na nova terra, a nova Jerusalém. Diz o seguinte, versículo 6 de Isaías 11. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Uma criança vai guiar os animais até selvagens. E eles vão ter relacionamento, né, de comunhão entre si, os animais, vamos botar assim, que eles não vão ter o instinto de caçar e comer outros animais. Eles vão se tornar herbívoros novamente. Diz mais, a vaca e a ursa, versículo 7, pastarão juntas. Já viu o urso pastar? O urso come o quê? Peixe, carne. Então, a vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos, seus filhotinhos, se deitarão juntos. E o leão comerá a palha como o boi. É a Bíblia que está falando, não sou eu, não estou inventando. Ok? Agora chegamos no capítulo 2. O capítulo 2 começa falando do último dia da criação, o sétimo dia. E diz, descansou o Senhor no sétimo dia. Eu te pergunto, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Só que a Bíblia, queridos, é Deus falando com sotaque humano. Então é uma forma que nós usamos para atribuir sentimentos humanos a Deus, porque Deus é soberano em poder. Então foi usado isso daqui, descansou no sétimo dia, mas se você olhar lá naquela Bíblia Strong, no aplicativo que eu te falei, se você clicar lá em descansou, vai estar o significado. E o significado é parou de criar. O último dia, Deus encerrou sua criação. Ele parou de criar. E no versículo 3 diz assim, e abençoou e santificou o dia sétimo. Santificou, toda vez que você ouvir santificar, santo, santificou, significa separado. Santificar significa separar. Então aqui, santificou, separou. Ele separou o dia sétimo e o abençoou. Ok? E assim Deus instituiu
a semana com 7 dias.